Seja bem-vindo à resolução da questão 95 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e irei te mostrar como resolver a questão. Questão 95 da IBFC diz o seguinte: considere as proposições A, B e C. Então, ele me dá aqui três proposições, proposição A, proposição B e proposição C, e diz o seguinte: avalie as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso com respeito à proposição composta. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma proposição composta que foi fornecida, que eu vou escrever ela aqui em cima. A e não B, então C. Então, ele me deu aqui uma proposição composta. E o que ele está dizendo aqui? Se Jorge, ele coloca aqui certinho, se Jorge e Bruno não são os responsáveis, tá aqui a nossa proposição A, certo? Proposição A. E Anderson disse mentira. Quem que é Anderson disse mentira? Tá aqui, ó. Aqui nós temos a proposição B. Anderson não disse mentira. Então, aqui vai ser não B. O conectivo aqui é o nosso I. Aqui nós temos um se então. Então, nós vamos ter a setinha. Como aqui eu tenho uma proposição composta, fica dentro do parênteses. Rodrigo não é responsável, é justamente a negação dessa proposição aqui. Rodrigo é responsável, passou a ser não C aqui, no caso. Não C. Deixa eu corrigir aqui que eu coloquei só C, então ficou não C. Beleza, agora a gente vai trabalhar com essa proposição aqui que ele escreveu, certinho? A banca, ela gosta de fazer tudo bem detalhado, essa banca IBFC. Primeiro, as proposições A e não B, então não C, e C e B e não A são equivalentes. Então, como é que a gente faz a equivalência? Vamos lembrar o seguinte: quando eu tenho uma proposição do tipo condicional, se P, então Q, as equivalências são não Q, então não P, que é a contrapositiva, nega as duas, inverte a ordem, ou não P ou Q. Eu tenho esses dois formatos aqui. Nesse caso, como eu estou vendo que ele pegou esse C que estava aqui negativo, né? E passou para o outro lado, estava com a negação, tinha um tiozinho aqui, então a gente vai fazer exatamente isso, só que eu vou fazer lá em cima para você verificar. Então, eu vou pegar essa proposição aqui, que está negando C, e vou trazer ela para frente. Vai ficar C. Do outro lado, eu vou pegar isso aqui e vou passar negando. Só que quando eu faço a negação de A e não B, eu vou fazer a negação de uma conjunção. Então, a negação da conjunção, vou colocar aqui embaixo. Proposição se é P e Q. Quando a gente faz a negação dessa proposição, fica o seguinte, não P ou não Q. Então, se você souber fazer essa parte simbólica, você consegue verificar certinho o que vai acontecer com isso aqui. Quando a gente fizer a negação, para poder jogar para o outro lado, isso aqui vai passar a ser o seguinte, fazendo a negação, isso aqui vai ficar ou, aqui vai ficar não A e aqui vai ficar B. Só que na que ele está colocando para a gente, continuou o I, continuou a conjunção. Então, não é equivalente, isso aqui está errado. Porque para ficar equivalente, teria que ficar aqui não A ou B. Certo? Isso aqui dentro de um parêntese. Pelo menos assim, para a gente representar certinho. Como a banca colocou, a gente colocaria apenas o não A aqui dentro de um parêntese. Então, esse item aqui é um item que é falso. Aí, o que eu vou fazer com esse falso? Eu vou olhar aqui nas alternativas, quem que começa com falso, para ver o que eu posso eliminar. Posso eliminar a D e posso eliminar a E. Agora, a gente vai olhar a segunda. Se Rodrigo é responsável, então Anderson disse mentira e Jorge e Bruno não são os responsáveis, é equivalente. Então, ele quer que a gente escreva isso aqui na forma simbólica. Nós vamos pegar esse condicional, que é o sim então, vamos colocar aqui a setinha. O Rodrigo é responsável corresponde à nossa proposição C, não mudou nada, Rodrigo é responsável, então a gente coloca C. O outro aqui que nós temos é Anderson disse mentira. Vou olhar aqui, Só que na proposição que ele me dá, o B, tem o não. Então, como aqui não tem o não, a gente vai colocar o seguinte. Aqui a gente vai colocar não B, é a negação da proposição B. Negando Anderson não disse mentira, passamos a ter Anderson disse mentira. E aqui eu tenho a ligação, né? O conectivo, vai ser um I, vai ser uma conjunção. E depois eu vou ter Jorge e Bruno não são os responsáveis. Jorge e Bruno não são os responsáveis, vai ser a nossa proposição A. Note que ele colocou algo aqui que não está igual ao que a gente tem. Então, está fora. Ele colocou o C depois.
E aqui, na segunda parte, no consequente, nós temos a proposição não B, temos uma conjunção, que é o I, e temos a proposição A. Então, isso aqui está fora. Sabendo que o 2 também é falso, o que a gente vai fazer? Vai analisar aqui, ó. Eu preciso que a segunda aqui também seja falsa. Então, aqui está fora. O último que ele diz, a negação da proposição A e não B, a negação da proposição A e não B, quem que vai ser a negação? Nós já fizemos ela aqui em cima, ó. Vai ficar não A ou B. Então, a gente vai olhar aqui no que ele está escrevendo como resposta, vai buscar primeiro o conectivo. Tem o ou? Beleza. Agora, a gente vai olhar o seguinte, se essa primeira parte corresponde a não A, proposição aqui, Jorge e Bruno não são os responsáveis. Se a gente faz a negação de A, ele perde esse não. Então, Jorge e Bruno são os responsáveis. Beleza, tá correto. Certo? Aqui o nosso ou também está correto. E agora, Anderson não disse mentira, tem que corresponder à nossa proposição que B. Justamente isso aqui, ó. Eu peguei essa proposição que ele está me dando, deixa eu marcar certinho para não confundir. Essa proposição que ele está me dando, fiz a negação. Então, fazendo a negação dessa proposição, eu já tinha feito ela aqui em cima, ó. Negação de A e não B. O resultado vai ser não A ou B. Aqui eu já tenho não A, então bateu certinho. Aqui eu tenho ou, bateu certinho. Agora, Anderson não disse mentira, tem que ser exatamente a minha proposição B, para que esteja correto. Olhando aqui, ó, minha proposição B, quem que é? Anderson não disse mentira. Então, ele colocou certinho. A negação dessa proposição é justamente isso aqui. Logo, a alternativa correta da questão vai ser a letra B. Falso, falso e verdadeiro. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução, uma questão que trabalha vários fundamentos, uma questão que é importante você ter o material em mãos e escrever, olha, aqui o professor fez isso, aqui tem que fazer aquilo, porque quando você for estudar, se você tiver esse material, tiver todas as anotações, você vai conseguir fazer uma revisão muito rápida. Então, vejo você na resolução da questão 96.